Olá a todas e a todos. Hoje, na nossa aula de economia, iremos discutir talvez um dos temas mais interessantes até o presente momento, que trata-se das possibilidades de investimento financeiro. Para debater esse tema, é fundamental dois conceitos que nós vimos nas videoaulas anteriores: o conceito de inflação e o conceito de taxa de juros. Vamos apenas rememorizá-los para simular as possibilidades de investimentos financeiros disponíveis no mercado. Bem, primeiramente, o que é inflação? Inflação nada mais é do que um aumento desordenado dos preços dos produtos e serviços no mercado, né? Vimos em videoaulas anteriores que há vários indicadores, um dos mais tradicionais é o IPCA, que ele calcula a inflação a partir do mix de 350 produtos. E aí o governo emite a inflação mensal e anual, né, a partir desta média entre essa cesta de produtos. Lembrando que a inflação ela é sempre singular. Tudo vai depender dos hábitos de consumo de um determinado consumidor, né? Então, para uns, a inflação pode ser oficial, 5, 5,5%, que é a estimativa deste ano, para outros pode ser muito maior, né? A depender de como que esse consumidor monta a sua cesta. Vimos também que, geralmente, quanto mais pobre no Brasil, maior a inflação, já que grande parte da renda do trabalhador, nesse momento, está atrelada aos hábitos de consumo, aos hábitos de consumo de alimentos, aos hábitos de consumo de meios de transporte, que estão atrelados à gasolina ou mesmo ao gás, que teve um recente aumento aí pela Petrobras, né? Então, essa inflação ela é singular para cada um. Pois bem, e vimos também o que é taxa de juros, né? Se a inflação é um aumento desordenado de preços de produtos e serviços no mercado, no determinado período, né? Isso vai interferir, só um detalhe, né? Isso vai interferir sobre dois conceitos que a gente chama muitas vezes do salário nominal e salário real. O que é o salário nominal? O salário nominal nada mais é do que aquilo que eu recebo anualmente enquanto um valor absoluto. Então, por exemplo, o salário mínimo esse ano é 1.100, o ano passado era o quê? 1.040 e poucos. O salário real é quando eu coloco o salário nominal e subtraio pela inflação do período, até para saber se eu estou ganhando mais, igual ou menos do que nos períodos anteriores. Nós vimos nas videoaulas anteriores que muitos de vocês que vivem de bolsas, né, estão ganhando menos, já que as bolsas nem foram reajustadas nesses últimos anos. E a inflação se manteve a uma média de 4, 5%, pelo menos, nesses últimos 5, 6 anos, né? O que mostra que o poder de compra de vocês diminuiu daqueles que vivem de bolsas, né? No caso da universidade. Pois bem, definido o conceito de inflação, o que são taxa de juros? Taxa de juros nada mais é do que essa imagem, né? Do que o empréstimo de um dinheiro no mercado. E esse empréstimo, por envolver riscos, ele é taxado com um sobrepreço, né? Então eu empresto dinheiro, como eu sofro o risco de perder o dinheiro, sofrer calote, ou mesmo ao emprestar o dinheiro, de eu não ter a liquidez do dinheiro para fazer outro tipo de investimento, eu irei cobrar uma taxa de juros sobre isso, que é um sobrepreço sobre o empréstimo de um dinheiro no mercado. Lembrando que apenas as instituições financeiras e ou cadastradas, né, pelo Banco Central podem fazer esse tipo de empréstimo com taxa de juros. Eu posso emprestar para o meu vizinho sem taxa de juros, mas se eu empresto para o meu vizinho com taxa de juros, isso se caracteriza como agiotagem, né? Então, teoricamente, não é permitido. Então, a taxa de juros nada mais é do que empréstimo sobre uma moeda, né, num determinado período com sobrepreço. A questão fundamental sobre esses dois conceitos, inflação e taxa de juros, vai determinar as possibilidades de investimento financeiro, né? Como a gente não pode ser agiota, do ponto de vista legal, emprestando para o colega, a gente, no entanto, pode emprestar para os bancos, para o governo. E essas são as formas de investimento que a gente vai chamar de investimentos de renda fixa. A gente empresta o dinheiro para um banco, para o governo, e o que o governo vai fazer? Ele vai pegar o nosso dinheiro, nós vamos ficar sem a liquidez, e ele vai retribuir esse dinheiro para nós, depois de um prazo estabelecido, com uma taxa de juros, né? Então, essa é a lógica do investimento financeiro. Para eu saber se eu estou ganhando quando eu estou emprestando para o banco, ou se eu estou fazendo investimento em renda fixa, por exemplo, ou se eu estou perdendo, não basta eu analisar o que eu emprestei e o que eu ganhei depois. Ou seja, não basta analisar o juros nominal. Por exemplo, eu empresto para o banco R$ 1.000. No final do ano, o banco me devolve, por exemplo, R$ 1.030, 1.030, né?
Então eu falo, ó, pô, ganhei R$30, que maravilha, que investimento, né? Emprestei 1.000, ganhei 1.030. No entanto, quando a gente coloca a inflação do período, a gente tem que saber se quando eu empresto 1.000, o banco me devolve 1.030, com a inflação do período, eu posso responder se eu saí ganhando, se eu mantive o meu dinheiro ou se eu perdi o dinheiro, né? Hoje nós estamos vendo que colocar dinheiro em rendas fixas, principalmente na poupança, como nós veremos a seguir, é perder dinheiro. Só não é pior do que colocar o dinheiro debaixo do banco, porque debaixo do travesseiro, porque quando a gente coloca o dinheiro debaixo do travesseiro, a gente não está recebendo sequer um reajuste dos juros, que na verdade não está acompanhando a inflação. Deixar o dinheiro debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, que seja, é perder dinheiro, porque esse dinheiro vai sendo corroído anualmente pela inflação. Então, o cálculo da inflação ele é fundamental para a gente analisar os investimentos financeiros. Um breve exercício aqui para ilustrar a importância da taxa de juros. Lembrando que, quando a gente fala de inflação, a gente tem indicadores oficiais. Tratando de taxa de juros, nós também temos indicadores oficiais. E o principal deles é a taxa Selic. Ele que, em tese, rege os empréstimos das instituições financeiras a curto e a longo prazo, bem como todas as formas de empréstimo no mercado, né? Então, a taxa Selic é a taxa determinada pelo Banco Central daquele valor de juros que deve ser emprestado na praça, né? Claro que a gente sabe que as instituições financeiras, elas cobram um valor infinitamente superior a esse indicador oficial da taxa Selic aí, né? Mas a taxa Selic é que mede as possibilidades de investimentos financeiros hoje no Brasil. A maioria dos fundos de rendimentos de renda fixa, a própria poupança, ela está atrelada ao indicador da taxa Selic, tá certo? Que nós vimos nas videoaulas anteriores. Pois bem, um breve exercício aqui. Imaginem que vocês, nesse exato momento, estão pegando um dinheiro emprestado, talvez para construir um empreendimento na fazenda, para comprar uma fazenda, para abrir uma indústria no ramo da engenharia de alimentos, para investir numa área de hobby, para construir uma casa. Vocês vão pegar esse dinheiro emprestado no banco, o banco não vai emprestar o dinheiro de graça, né? Ou seja, olha, estou emprestando 300 mil, daqui a 10 anos você me devolve 300 mil. Na verdade, ele não está emprestando de graça. Se o banco faz isso, o que ele está fazendo? Ele está perdendo dinheiro, porque ele não está calculando a inflação do período, né? Então, ele está subsidiando o teu empréstimo. Quando ele não coloca a inflação do período, o que não é nem a taxa de juros, que é a correção do dinheiro, o banco está perdendo. Porém, nenhum banco faz isso, né? Em sã consciência, exceto se você for filho de alguma figura política que pode receber taxa de juros abaixo do valor da inflação do período, que não é o caso da maioria de vocês, né? Enfim, tirando essas exceções, na regra do mercado, a gente tem aí um empréstimo de uma moeda, e essa moeda ela acompanha a inflação, mais os juros que o banco cobra em cima do empréstimo. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Suponhamos que vocês peguem um dinheiro num banco, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, vocês pegaram, por exemplo, 100 mil reais, né? E o que acontece? O banco vai dizer para vocês, olha, em um ano eu vou cobrar de você 7% dos 100 mil reais. Então, em um ano, você vai estar me devendo 100 mil mais 7%, 107 mil reais, né? E todos esperam o seguinte, todo mundo está esperando que a inflação do período vai ser de 5%. Então, o banco está ganhando 2% no empréstimo, já que ele está cobrando 7% de juros, e a expectativa da inflação do período é de 5%, então o banco está ganhando 2% de juros, né, em cima desse empréstimo. Quem está pagando 7% de juros, mas o juros real é 2%, que a gente está calculando o juros nominal de 7% menos a inflação do período de 5%. Porém, é um ano atípico. O que acontece nesse ano? Nesse ano, a inflação que era esperada em 5% bate 10%. Moral da história: se acontece isso no período, e se o contrato entre quem toma emprestado, vocês e o banco, está relacionado a uma taxa de 7% de juros ao ano, quem está ganhando e quem está perdendo nessa transação? A gente pode observar que quem está ganhando é quem toma emprestado. Por quê? Se eu pego emprestado a 7%, na taxa de juros, e a inflação do período foi de 10%, o que está acontecendo com o banco? O banco está perdendo 3% de juros. Ele está tendo um juros negativo de 3%, porque o dinheiro que ele está emprestando para você, para nós, é menor do que a correção da inflação do período, tá?
Então, esse é um exemplo para mostrar que, geralmente, a inflação é uma coisa muito ruim para o bolso do consumidor. Mas há contextos em que a inflação é boa. Ela é boa para quem está pegando emprestado e, dependendo do acordo, no empréstimo, a taxa de juros ela é menor do que a inflação do período. Né? Isso já aconteceu em vários momentos da história. Então, é um exemplo para mostrar que, para calcular os investimentos financeiros, a gente sempre tem que colocar a inflação do período mais menos a taxa de juros de um determinado momento, para saber se vale a pena emprestar ou não, né, um dinheiro, ou se vale a pena comprar um imóvel ou não, que foi o que nós vimos aí na última videoaula. Né. De um modo geral, hoje está sendo interessante comprar um imóvel, a depender das condições de taxa de juros, obviamente. Por quê? Grande parte das opções de rendimentos financeiros hoje estão tendo uma taxa de juros tão baixa, porque a Selic está 2,75, que está tendo o quê? Quase uma perda de dinheiro para quem está emprestando dinheiro para os bancos hoje, ou está tendo uma correção de quase zero, mas na verdade está negativa. Então, o que o governo está fazendo? Está incentivando as pessoas a não emprestar dinheiro, ou seja, a não deixar o dinheiro no banco rendendo, mas sacar o dinheiro e consumir. Porque deixar dinheiro no banco neste momento, em grande parte dos investimentos financeiros, significa renda fixa, significa perda das condições monetárias, tá certo? Que nós veremos aqui. Então, esse é um exercício só para ilustrar essas breves revisões aí. Iremos agora, então, explorar nessa próxima videoaula as possibilidades de investimento financeiro.